Fala rapaz, e hoje nós estamos aqui com mais um deck Pauper. Dessa vez eu queria trazer um deck que eu meio que surgiu num lugar onde eu jogo, que a gente sempre tenta montar um Torture Existence que não dependa do Torture Existence, né? Porque a maioria dos decks são BG ou até mesmo Jund ou Sultai, aí acaba dependendo desta carta. Então esse aqui é um deck que ele parece um BG mid-range, onde o Torture Existence mais ajuda do que simplesmente é o ponto principal, certo? Então ele é a carta que, assim, com certeza você quer na mesa, mas você consegue jogando, né, com as coisas que você tem. Então ele parece um mid-range. A gente tem, também lembra um pouco o Rakdos Burn, né, que a gente vai ter algumas coisas que você tem Madness para poder castar, né, principalmente o Kitchen Imp e o Fire Temper. Então essas são duas cartas aqui que tem o Madness, além do Reckless Worm, que ainda é uma carta legal, mas a gente tá vendo se vai ser utilizada, né? Porque o 4/4 Trample dele é muito bom, porém facilmente lidável num formato cheio de Snuff Out, etc. Mas eu acho que vale muito a pena ter ela, e Galvanic também. Então, temos aí os dois Gurmags também, que são muito fortes nesse deck. A gente não estava usando o Seeker's Squire, a gente estava com 3 Phyrexian Rager quando a lista a gente mais ou menos começou. O Shooting Rats ele tá aqui porque eu acho que ele é interessante para poder atrapalhar um pouco o seu oponente. Dependendo da situação, você consegue locar ele. Eu não queria tirar ele. Também queria colocar o Crypt Rats no main deck, só que eu acho que o Crypt Rats não tem como colocar no main deck de modo geral. Eu acho que é melhor assim do que um Crypt Rats. Daí se for para botar dois Crypt Rats no main deck, eu não sei o que tirar. Poderia tirar talvez o Shithering Rats e o Rager, mas eu acho que a gente já tá com uma combinação interessante aqui. Então, mais ou menos para testar. Esse Monarca Vermelho aqui eu até gosto mais do Monarca Preto, mas eu quero testar com um pouco mais uma parada mais agressiva, né? Já que a intenção é você ir pressionando seu oponente, né? O Torture é mais para você ter o valor pós late game, né, pós início ali, porque como a gente sabe, decks agros às vezes acaba o gás, então o Torture é mais para essa função, né. 3 Terminates e um Cast Down antes, mas eu pensei em botar um Channel's Edict, já que a gente mila o deck, e se for para usar Cast Down, talvez então seria certo 4 Terminates, é porque o Cast Down era mais fácil de usar, né, mais fácil de castar o Cast Down, mas eu acho que então um Channel's Edict no main deck, já que a gente pode milar. Então o Terminate, o deck tem bastante removal, então esse Chainer aqui vai acabar sendo eficaz. Tirando algum deck ou outro, tipo um Elfos, né, que às vezes ele vai ter muito mais criaturas. Mas eu acho que deu side com 3 Crypt Rats. O deck sofre bastante para deck como Burn, então acho que Unexpected Fangs é uma boa. Além dos Pyros, Xamã e Shenanigans eu não sei, tava pensando até em usar 2 Gorilas ao invés de Shenanigans, mas testando. O Suffocating Films acho que é uma boa, né? Então 3 ratos e um Films. E acho que é isso. Então, bora pra partida. Esse deck aqui, ele é bem diferente, acho que do que eu já tinha jogado aqui dos Tortures que a gente tinha trazido, né? Porque a maioria dos Tortures é full control, um one-offs no main deck. Esse aqui não, eu quero quanto mais cópias repetidas pra gente ter uma... Como é que é a palavra? Ser mais consistente. Essa era a palavra. Mais consistente, né? Ao invés de simplesmente vários one-offs, que daí você vai buscando. A gente vê que no Pauper não dá tempo pra você. Ah, beleza, eu quero buscar esse um bichinho no deck, vou perder 2 turnos milando meu deck até achar ele. Não, no Pauper não dá mais. Não que antigamente até desse, né? Mas o Pauper tá muito rápido, então você precisa de mais consistência e daí deixar no side, então, realmente, as cartas. Apesar de que eu gosto de 2 Crypt Heads, né, no main deck, no meta que a gente joga aqui na loja da taverna, eu acho que 2 Crypt Rats é fundamental. Agora, meta que eu não conheço, daí realmente acho que talvez os Crypt Rats no site. Certo? Então, vamos para as partidas. Mas antes queria lembrar também o pessoal aí que está assistindo que esse vídeo está sendo feito em apoio com a Liga Magic. E na Liga, neste mês aí de agosto, vocês, a cada R$ 100 em compras no Marketplace, vocês concorrem a 40 decks de Commanders de Baldur's Gate. Então aproveite essa promoção e se vocês utilizarem o nosso código GUMA, vocês dobram as chances, ou seja, comprou R$ 100 lá no Marketplace, se utilizar o nosso código GUMA lá no finalzinho da compra, né, nessa parte aqui, ó, onde vocês colocam o código promocional, aí verifica se foi identificado, né, tá ali, ó, o código GUMA foi identificado, daí, por exemplo, comprou 100,
vira como 200, então ganha 2 cupomzinhos para participar. Duplica então a chance de vocês ganharem, então isso é uma maneira muito legal de vocês se beneficiarem e também me ajudar, porque isso aí vai dar uma moral e uma força bem legal, mostrando lá pra liga que a gente tá ajudando eles a vender produtos, beleza? Então é isso, então agora bora para as partidas com esse deck aqui, esse Rakdos Tortex, não é um agro, né, mas tá escrito agro. O Bruno, que é um amigo meu que jogou com esse deck, botou agro, mas não é bem agro, é um mid mais agressivinho, mas não é um super control como antigamente os Tortures eram, né? Então vamos lá jogar. Ok, encontramos uma partida aqui. Ó. Uma mudança que eu fiz ali da lista. A lista original usava, em vez de Tramway Station e Rakdos Carnage, que eu gosto muito porque já que tem Faithless Looting, né, pra você poder voltar uma land e descartar, e essa aqui se flodar você compra uma carta, eu usava 3 land indestrutível Rakdos. Pois pro Bruno ele achava interessante você, quando baixar no turno 1, o cara pensar que você tá de Rakdos Burn, e daí às vezes o cara joga em volta de alguma maneira diferente. É interessante isso, mas eu prefiro algo que sempre vai ser útil, ao invés de tentar entrar na cabeça do oponente, né? Eu vou equipar isso aqui, a gente tem o pântano com um Torture. Então aqui é ilha. A gente vai... Peço desculpa aí pelos cachorros, toda hora que eu vou gravar começa ou é cachorro, ou é grilo, ou é gralha. Então... Ou é moto, né, também. Tipo, não posso mais... Se eu ameaço que eu vou começar a gravar, todo mundo começa a fazer barulho. Tá. Talvez é o combo de desvirar o terreno, né? Não sei como é que a gente se comporta com esse deck. A gente não tá no side, a gente não tem Duress, né? Então é uma carta que talvez seja interessante de ter. Tá, aqui a gente não consegue caçar nada por enquanto. Eu vou fazer, acho que, só bounce, então. O deck do Arcane é o... E você tem acho que é uma mana azul ou duas, sendo uma azul. Desvira a permanente alvo. Qual é o nome daquela carta? Que daí ela tem Splice into Arcane por uma azul só. Aí tu joga uma mágica arcana, tipo, dá um draw. O Splice, tu coloca essa mana azul na spell, tu adiciona, né? Então essa carta viraria compra uma carta e desvira um terreno alvo, ou permanente alvo. Aí você vai botando um monte de encantamento. Ou talvez é só um deck de outra carta arcana que tem. Que dá dano igual ao número de cartas arcanas no cemitério, eu acho. Eu não lembro agora. Cara, acho que eu só vou fazer o Rager. Outra coisa também que a gente estava em dúvida é se usava 3 Neonate e 3 disso, ou 4 disso e 3 Neonate. O Neonate ajuda a ter mais criatura no cemitério, como a gente pode ver, né? Se fosse Neonate aqui a gente já teria como ficar utilizando o Torture. Mas eu acho que esse cara aqui, de modo geral, no vácuo, ele sempre é melhor, né? Então... Vou fazer isso. Já vou descartar o Imp. Posso dar o Dredge no Imp. Pra daí a gente achando mais criaturas, né? Também facilitar de baixar o Gurmai. A gente achou Looting. Daria pra fazer o Gurmai. Tá, vou bater aqui primeiro. Por exemplo, dá pra... Acho que eu só vou baixar Bloodfell. Não sei se ele tem counter, né? E se eu fizer Gurmag, eu teria que exilar tudo isso aqui. E daí se ele só dá um counter, a gente perde muito valor, né? Tudo bem que o Gurmag ficaria no cemitério se ele der o counter. A gente pode dar manutenção, fazer o Stickweed Imp e baixar de novo o Gurmag. Olha, pior que eu acho que eu tô pensando em fazer isso.
Talvez ele dê 2 de dano aqui. Tá, ó. Essa era a carta aqui então. Ah, não é dano pra cada uma no cemitério. Essa aqui mesmo, que tem a gralha. Gralha da neve. Dá 2 de dano em qualquer alvo. Ele tá adicionando 3 manas e dando 2 de dano aqui. Então essa carta aqui, como deu Splice to Arcane, ela entrou aqui nessa carta. Então é como se fosse uma só carta, né? É uma fusão da carta. Esse Splash onto Arcane eu acho uma habilidade bem legal. E essa carta, se for anulada, ela continua na mão dele, né? Ele só revela, isso que é foda. Então é uma habilidade bem forte. To the Breach eu acho que é a carta mais popular que tem Splice onto Arcane e essa aqui. Mas as que geralmente a galera usa Splice mesmo é essa carta, quando era na época do Storm. Tá. Acho que agora, como ele matou meu bicho, até me facilitou a vida. Eu vou isolar. Tem o looting ali, acho que eu não quero. Talvez eu possa baixar a land, eu poderia fazer o Imp voltando alguma coisa pra fazer o Dredge. Vou deixar o Rager, vou fazer assim. Vou deixar o Rager. Ah não, tem que exilar mais um. Tá, então não dá. Então não dá pra fazer o Imp, só se eu exilar o looting, mas eu não quero. Talvez eu tenha que exilar esse looting, porque o Imp voltando o Rager na minha manutenção me dá um dredge maior do que... A gente precisa começar a impor pressão. Então esse Rager aqui na minha manutenção a gente vai travar. Vou descartar pro Torture. O looting no Grave é melhor do que isso aqui, mas como a gente tem isso aqui, né? Se eu não tivesse o Imp... Porque às vezes ele dá um jeito de destruir isso aqui ou dá bounce. E o Gurmag é brabo. 4 turnos. Dependendo da situação, 3, né? Então... Bate 6, ele tá com 19, então é 3 turnos porque a gente tem isso aqui. Esse bichinho aqui também é muito bom, né? Se a gente tiver uma maneira de ficar sacrificando ele, a gente consegue ficar loop. Talvez um Carrion Feeder, né? Tá, tô fazendo Desperate Ritual, revelando o mesmo Glacial Ray. A não ser que tenha 2 na mão dele, mas a gente não sabe, né? Porque quando revela aqui não tem como saber se é outro Glacial Ray, né? Ou se é o mesmo que ele tinha revelado antes. A não ser que ele caste um deles. Provavelmente agora. Ó, dá dano. Não, tinha essa carta aqui também, ó. Dano. Qualquer alvo igual ao número de cartas arcanas. Então, deck arcano, o deck do oponente. Interessante, legal. Então aqui eu acho que eu vou pegar o Gurmag. A gente vai fazer isso de novo. Talvez o Imp. Ele consegue ficar matando, mas ele tá acabando as cartas da mão dele também. Tá. Volta o Imp. Pagando uma preta. Descarto esse Imp. Vou ter que baixar o pântano. Acho que eu vou fazer o Imp desta vez. Preciso baixar o pântano. Pegar o Neonate. Pagar aqui. Descarto o Imp. Que daí agora a gente tem mana vermelha, eu faço Neonate.
Então, se ele, tipo, tentar exilar essa carta, a gente pode... O Neonate protege também. Mas como só vai um Stick with Imp, né, pra ter essa engrenagem funcionando, e ele é muito bom contra o deck de fadas. Esse deck aqui também a gente percebeu jogando que ele é muito bom contra os decks de fadas, né, porque ele tem tudo que incomoda o deck de fadas, né, principalmente o B fadas, porque a maioria das criaturas que tu quer, que teu Snuff Out mata, só os 2 Worms, não te ajuda tanto. Tá, aqui daria pra descartar, mas acho que eu não preciso. Vou dar o draw do turno aqui mesmo. Tá, achamos o Looting e esse Chainer. Eu acho que o Chainer ele nem deve ter criaturas. Tá, vou bater 4. Daria pra descartar o Imp, fazer o Looting, mais Dread, pra ver se acha outro desse, mas acho que eu não teria mana suficiente pra fazer outro desse com Imp. Aqui é Gurmag exilando as spells que não vão voltar. Então, tipo, esses bichinhos aqui que não dá vontade de matar, né? E esse aqui, se ele mata, também volta. Tá, ele fez um desse, revelando outro Glacial Ray, então ele tinha 2. Ah, tá. Não, na real, acho que... Pera, deixa eu ver o que que ele fez. Ah, não, ele fez Glacial Ray, Splashing Glacial... Ah, tá, ele... Meu Deus. Ele pode colocar outras cartas, né? Ele fez isso aqui, então essa carta aqui comba, né? Tá, ele matou um, vai matar esse cara, provavelmente vai dar tap no outro, usando o Puppetry. Beleza. Na real, na hora que se ele matou na Begin Combat, eu poderia ter descartado e botado isso aqui. Eu poderia ter feito isso. Tá, eu viajei aqui. Poderia ter descartado o Imp e feito esse cara aqui, que ele matou, batendo com o ímpeto novamente. Teria sido legal de mostrar. Teria sido bem da hora. Mas tudo bem. Eu vou fazer o Gurmag aqui antes que eu esqueça. Tá, se eu recapitular o looting, não vai valer muito a pena. Vou baixar essa land aqui. Tá. Basicamente é como ele fez na Begin Combat. E eu não marco geralmente a nossa Begin Combat, né? Tu tá vendo aqui tá mais escurinho. Porque geralmente a gente não faz nada nessa Begin Combat, né? Quando a gente vai atacar o cara da TAP, a gente, beleza, agora eu vou pra fase de ataque. Então talvez contra ele eu tenha que marcar um stop aqui. Caso ele faça de novo, né? A gente consegue voltar ele, botar ele na Begin Combat e atacar com ele, já que ele tem ímpeto, né? E no caso, como ele tem Madness, ele tem o Flash. A gente vai fazer aqui o Flash dele também. O nosso deck é muito valor, mano. Óbvio que por causa do Torture, mas... Ainda assim, sem o Torture, eu acho que a gente estaria ok. Cara, dá pra sacrificar isso aqui e dar 3 de dano na cara dele, só pra... É. Vou fazer tudo. E dá pra voltar ele daqui a pouco. Cara, Madness é uma coisa muito absurda, porque, tipo, tu dá um draw e faz a parada. Posso fazer até o Dredge do Imp aqui. E dá na manutenção se tiver mais coisa. Não tem muito... Não, acho que eu quero esse cara aqui. A gente vai ficar fazendo Dredge. Tipo, o deck era pra não ser um super Tortex, tá virando... Nessa primeira partida já é um Tortex. Chittering Rats. Chittering Rats nessa match vai ser interessante. Eu acho que eu vou pegar o Chittering Rats agora. E eu vou castar antes de bater, pá.
Na real, não devia ter feito isso. Devia ter batido primeiro, porque talvez ele vai dar tap aqui, então... Ó, e deixar essa fase marcada, ela mais te atrapalha do que te ajuda, né? Se tu estiver jogando só contra, realmente, decks que tem coisa de dar tap na tua criatura, tu tem que marcar essa fase. Então, depois dessa partida eu vou desmarcar. Porque às vezes tu acaba... Como a gente já tá mais acostumado a usar a fase de combate já ir direto pro attack. Quando é do oponente, não, porque a gente pode geralmente dar o tap na criatura do oponente, mas a gente já tá mais acostumado, vou na fase de ataque. Se ele der tap, beleza, agora eu quero bater com o resto. Isso aqui às vezes tu acaba apertando F2 a mais e pulando a fase de ataque, né? Então, cuidado. A não ser que tu já esteja acostumado a usar isso aqui muito, só que é mais coisa pra tu ir clicando, né? Tem gente que deixa marcado todas as fases aqui do Magic Online, né? Eu acho desnecessário, mas... Cada um, cada um. Por exemplo, essa aqui eu não deixo marcado. Só deixo marcado quando eu jogo com decks que usam a minha upkeep, né? Tá, a intenção aqui vai ser fazer o Shooting Rats e o Voldaren. O oponente tinha que ter dado tap nesta fase, se ele tá pensando em alguma coisa. Talvez ele tá querendo dar o 2 de dano. Então o 2 de dano faz muito mais sentido tu fazer, né? Nesse momento, porque daí eu não tenho como voltar ele e bater de novo, porque já foi. Nossa! Beleza, matou o Gurmag. Não, cara, ele tá conseguindo segurar muito bem o jogo. Confesso que fazia muito tempo que eu não via essa carta aqui. Eu até fiquei pensando, não, acho, quando eu falei, cartas igual ao número de arcanos no cemitério, não deve existir isso. Mas eu tava querendo me referir a essa carta, eu lembrava dessa carta e eu achava que o texto dela era uma coisa assim. Mas ela tem o Splice. Tá, a gente vai botar uma carta da mão dele no topo do deck dele, a gente vai fazer o Epikiri. Bem que daria pra fazer o Gurmag, né? Dá pra ter descartado um dos dois e fazer o Gurmag de novo. Talvez era mais jogo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria facilmente 6 pra exilar. Só no início que a gente teve que exilar um Looting pra botar o Gurmag. E daí ele teria que ser forçado a ter mais um desse. Tá, não vou fazer Dredge. Dredge não, é descarte agora porque a gente já tem o Dredge ali. Looting, ó. Reckless Worm. Dá pra bater. Deixa eu ver se a gente achar outro desse, eu pego. Não tem. 3, 4, 5, 6. Vamos tá. Ó, viu? Eu já tô querendo atacar, né? Só que tem que apertar mais o F2. É porque ele deu o tap naquele momento, né? Então, por isso que ele matou antes da fase de ataque. Aquele outro turno. Então, esse deck aqui sofre muito contra deck agressivo, né? Nosso deck, apesar de estar escrito ali agro, ele sofre mais para deck agressivo, né? Contra este oponente, talvez a Fada Macabra. A gente vai tirar Chainer, porque eu acho que o deck dele nem tem criaturas. E os Terminate. Pyro. Apesar de que azul do deck dele, o que ele pode... Esse Pyro seria mais pro side dele, a gente não viu nada de azul que realmente, né, nos aterrorizasse. Mas deve ser bom ter, né? Imp é bom, isso aqui é bom. Bom demais. Bom, bom. Eu vou botar 2 Pyroblast, eu posso estar errado pra caramba, mas... Ou talvez eu tire um raio. Porque o raio eu acho que mata ele mais do que esse Pyro. Mas eu vou tirar o raio, porque às vezes ele tem alguma coisa azul. E etc. Pronto. Ele mandou good luck, eu não tinha respondido porque eu não tinha visto.
Tá, que a gente não tem a mana vermelha. Se a gente tivesse a mana vermelha, a gente tinha perfeito aqui. Vou ter que me ligar, né? Uhum. Tá, aqui dá pra botar de repente uma land de volta. Vou botar esse pântano. A gente faz montanha, neonate, bounce, tá. Eu poderia botar o Pyro, já que eu falei que realmente eu não vi nada de azul muito assustador. Só que às vezes ele usa aquele negócio que coloca fractal, né? Que é de... Ah, não lembro agora a edição. É da edição do Harry Potter. Coloca o fractal azul e verde, né? Então, pra cada instantâneo no Grave, às vezes o foco dele não era isso, mas às vezes deve ter, né? Então, Pyroblast ajuda nisso. No Pauper a gente sabe, né? Se tem uma ilha no deck do cara, às vezes... Às vezes... Tá. Do nada um Burn. Só que tem Arcane, ó. Nem tinha lembrado que isso aqui tem Arcane. Bom draw. Se eu tivesse o Torture, eu teria mantido talvez o Pântano, né? Porque... Mas aqui a gente vai bater o primeiro. O que ele tá fazendo? Eu não vou dar Pyroblast nisso. Mas aqui ele me possibilitou dar Pyro com essa mana vermelha em alguma coisa, né? Caso ele fizesse, sei lá, uma mana azul. Ganha o jogo, sei lá. Poderia dar Pyro. Tem que esperar fazer na end, né? Se fosse um Brainstorm, eu acho que eu teria dado Pyro. Um Brainstorm ali eu teria dado bonito. Pra evitar dele ajeitar a mão, porque às vezes deve ter Ash Baron. Tá, ele tem duas azul ali. Já me preocupa um pouco, mas ó, a gente pode anular o counter pro Torture. Talvez eu deveria ter baixado a montanha, caso seja 2. Bem que o counter que ele provavelmente vai usar é Negate ou Spell Pierce. Pera. Acho que eu vou ter que baixar a montanha. E não vou usar essa mana, não quero fazer o looting agora. Daria pra fazer, já que eu tô meio flodado, mas... É, até dava na real pra fazer. E se ele desse Hydroblast nisso, acho que eu até deixava. Eu teria usado melhor essa mana, talvez. Talvez era o ideal. Eu vou fazer esse cara, então. Esse carinha teve downgrade agora, né? Na verdade, essa moça. Fire Temple. Vou deixar no topo. Pode fazer looting daqui a pouco. Ou isso aqui, na real. Ah, não. Não dá. Ele não compra e descarta. Ele tem que descartar. E daí depois... tu compra. Como eu disse, a gente não é tão agro assim, né? A gente tá mais pro mid...
E o oponente tá tentando setar alguma coisa. Fazer isso aqui, porque se eu comprar o Imp, a gente já coloca na mesa. Não compramos o Imp. Talvez a ter descartado. O pântano. É. E daí agora a montanha fazer Epicure, droga. Ter descartado o pântano. Errei. Pior que eu acho que eu não vou baixar nenhum dos dois. Talvez esse aqui dê pra baixar. Pra baixar ele e descartar esse pântano pra Blood, talvez. É, acho que eu vou fazer isso. Ok. Então ele vai virar. Tá em quem que tá sendo 4 de dano? Isso eu não tô conseguindo ver. Isso aqui dá em uma criatura só. Provavelmente é aqui. E aqui só tá escrito: castou Torrent of Stone, Splicing, Psychic Puppetry. E tá dando alvo em Seeker, Squire e Insolent Neonate. Eu imagino que seja por respectiva ordem, né? Torrent, Seeker, Squire, Psychic Puppetry e Insolent Neonate. Então. É. Dá pra fazer o seguinte. Na real, esse pântano, por incrível que pareça agora, foi uma boa. A gente vai comprar um land ou a gente vai crescer ele. Tô. E como tem como voltar o Voldaren daqui a pouco, a gente não tem problema em descartar ele. Não posso dar F6 porque esse cara aqui eu posso querer descartar, né? Sacrificar ele, sei lá. Às vezes ele baixa alguma coisa que rouba a criatura. Tá, vou fazer isso aqui primeiro porque se a gente comprar o Imp, a gente pode fazer o Imp voltando o Voldaren. Tem 4 no deck, então. Imp. Droga. Tá. Bate 3 e é isso. Então o oponente me dê. O oponente tá meio demorado. Talvez as habilidades pra botar em Splice é meio chatinho de repente. Faz tempo que eu não faço nada com Splice. Porque tem que pagar os custos e tal, né? Ok.
Uhum. Tá, ele tá splashando, então eu vou... Se eu anular isso aqui, eu anulo isso aqui também. Porque isso aqui tá sendo castado, então... Tipo, ele não descarta isso, mas a Psychic Puppetry ele perde. Então, o Pyroblast até que serviu pra alguma coisa. Ele ia matar alguma criatura nossa, acho que ia matar o Phyrex Erasure. Então a gente assim consegue... Talvez ele deveria ter dado Glacial Ray. Talvez agora, como ele sabe do Pyroblast, ele não vai usar mais isso. Tipo, dependendo da ordem, né? É, ele teria menos... Ele gastou 4 manas, ele teria usado 3 manas só se ele tivesse feito assim, porque o Splice desse aqui é 1 e o custo da carta é 2. Esse aqui é 2 e 2, então... Tá, aqui eu acho que eu vou dar um looting. Qualquer coisa eu descarto esse looting. E além de... E além de... Bater 5. Tentar. Se eu tivesse comprado o bichinho, batia 7, com isso aqui 10. E daí isso aqui finalizava no próximo turno. Se isso aqui fosse aquela montanha, dava exatamente 11. Só que tem que ver se o oponente vai... Como ele tem isso aqui na mão, ele pode fazer mais isso com outra coisa. De novo ele usou. Tá. Não temos outro Pyro, então. Mas se ele tá com o Glacial Ray, ele devia ter jogando em volta disso aqui. É que na real ele perde o Glacial Ray, né? Tem esse porém também. Droga, eu apertei F6. Não devia ter feito isso porque agora dava pra ter baixado. Dava pra ter feito Voldaren. Esqueci que ela dá o draw do terreno. Como a gente tava acostumado a fazer, revelar e não milar ou milar. Estaria batendo com mais um do Voldaren aqui. Se bem que é uma carta que eu posso descartar, então acho que tá sus. Vou deixar o pântano aberto, porque se a gente comprar exatamente 2 daquele bichinho, como a gente tem a montanha, tá safe. Torture e a montanha? Ou o Neonate baixo montanha tem... É, acho que eu vou descartar dessa vez o Neonate. Tentar bater. Ele consegue matar esse cara. Ou, na verdade, é esse cara. Se tiver outro Glacial... Ah, não, agora faz sentido por que ele fez isso. Porque daí ele perde essa carta, mas essa aqui continua na mão dele, né? Então é melhor correr o risco de tomar um Pyro. Porque se ele toma um Pyro aqui, daí beleza. Ele pagaria 2 pra usar isso aqui. Isso aqui, quando tu faz o Splice, tu só revela ela. Opa, tô adicionando essa... Pagando custo a mais aqui pra pumpar a minha spell. É quase um Kicker, né? Só que o Kicker é tu revelar a carta. Só que tu só pode fazer isso se tu castar uma mágica arcana. Então isso aqui tem Arcane aqui, aí tu dá o Splice. Junto. Fusão do Dragon Ball. Tá, acho que agora ele vai... Tem 3 na mão, tá. Matou. Ele toma 3, a gente tem... Se eu tivesse baixado isso aqui no turno passado, eu já estaria batendo 4, e aqui seria GG. Eu sou burro. 4 manas, vai matar outro. Tá, talvez então não seria GG. Tipo, o deck dele consegue dar bastante dano com aquela carta lá. Pra cartas Arcane no cemitério, porém 7 de dano. 7 na minha cara, meu Deus. Tá, a gente sabe que tem só isso aqui na mão.
Eu teria ganhado esse jogo se eu tivesse baixado isso. Agora ele tomaria 4. Mais os 2 raios. Droga. Se ele achar outro desse, a gente perde por minha culpa. Porque na hora que eu baixei isso, eu comprei exatamente a montanha, poderia ter baixado, e daí forçava ele a ter que gastar aqui. Então... Eu poderia ter dado... Ó, poderia ter dado o raio no passo, mas eu não quis. Eu prefiro... Se ele me passou é porque... O que eu quero aqui? Eu quero o Voldaren. Tipo, ele tá com 6, mas ele pode ter um counter, então... Meio que o counter dele... Counter e... Com Arcane, daí... Counter e ainda matando meu bicho e... Não morre. Sei lá. Tudo bem que eu poderia ter usado a token da Vundral, né? Acho que ele tá morto se ele não... Não precisou nem dos raios, mas o... eu poderia ter ganhado um turno antes, porque se ele top deck um desse... Tipo, o deck dele precisa de algumas cantrips. Se ele tiver cantrips... Preordem, alguma coisa assim, porque ele ficou parecendo que ele tava meio travado em alguns momentos. Mas é um deck bem interessante. Claro que uma relíquia é igual ao nosso, né? Uma relíquia quase acaba com a gente. Essa é uma mão que eu gosto de ver. Keep. Delver. Tá, a gente não tem land em pé pra matar o Delver. Se não flipar, a gente tem... Se não flipar e ele deixar a mana aberta, eu vou fazer isso. Flipou no Brainstorm. Tá. Então, beleza. A gente vai dar raio e fazer a bounce. Ele pode ter mutagênio. Tá. Tá, a versão com vermelho. Teoricamente a gente tem vantagem contra esse deck. Se fosse mono blue ele poderia ter mutagênico. Com a versão vermelha eu acho que não vai mutagênico. Acho. Pode ser a versão mais agressiva dele. Eu tenho 7 na mão, dá pra fazer a bounce. Aí próximo turno a gente faz isso. Essa é a única desvantagem de ter esses terrenos virados e a bounce, né? Só que na lista anterior, se eu tivesse copiado exatamente a lista que era antes, ia ser 3 terrenos artefatos, então a gente já tá com 2 manas e a gente tá com uma land a mais na mão, então isso é bom. E aí, Delver. Ele tinha feito Brainstorm antes, então eu não sei se ele sabe exatamente o topo dele, mas ele pode ter outro Brain, né? Raio. Se eu tivesse feito esses dois, daria pra fazer Epicure e ter o raio up, né? Tá. Eu vou ter que fazer isso aqui, eu acho. Ou eu guardo pro Terminate, que daí só se ele tiver Spell Pierce. Talvez Terminate é uma boa. Poderia ter feito esse cara, na real. Mas se revelasse uma montanha, eu baixava e tentava dar raio, mas ele pode ter Stutter. Se eu fizer na upkeep dele, ele pode ter Counter Spell. Eu acho que eu vou ter que dar Terminate agora. Eu não quero que ele dê ninja. Spell Pierce ou... O que mais que ele pode ter? Poseide poderia ser Hydro. Mas eu acho que eu preciso dar Terminate nesse bicho. Então a vantagem seria se a gente tivesse baixado essas duas, né? Eu poderia ter feito Voldaren.
Se ele desse stutter no Voldaren, a gente dava raio na stutter, porque eu acho que é mais válido ter ele na mesa. E daí com o token de Blood a gente poderia dar o Fire Temper depois. Fire Temper é 3 manas, então é mais difícil de ele lidar. A gente enfrentou 2 deck Zet. Tá, fadinha. Beleza. Scry dele, 2 no fundo do Preordem. Agora 2 no fundo. Não, 2 no fundo de novo. Não tá fácil a vida pro nosso oponente. O Rager. Dá pra fazer isso aqui, ele provavelmente tem a stutter. Daí a gente dá o raio na stutter. Isso aqui é drop 2. Se eu fizer isso aqui não adianta dar raio, porque né, vai ter uma fada. Então de qualquer jeito isso aqui vai ser anulado. O Rager. Se você tiver Force Spike, mas acho que eles não usam mais Force Spike. Se ele tentar dar stutter, a gente dá o raio, né? Então, vai. Não vou dar o raio agora porque ele dá stutter, daí na volta ainda vem stutter e ninja, então... Se a gente tomar o ninja, eu acho que eu vou só aceitar. Porque, a não ser que sobre uma azul apenas. Mas se sobrar 2 azuis ou uma azul e uma vermelha, ele tem a stutter. Daí no próximo turno a gente tá tranquilo, eu acho que a gente faz... Vou dar em Epicure. E faz o nosso bichinho 2/2. Tá. 3 na mão. Scourge. Tá. Na real, esse bichinho aqui é legal, né? Que ele para todos os ninjas. Eu não curtia muito ele no início, mas... Porque ele não dá o draw, né? Só se você revelar terreno e quase nunca tu quer comprar terreno. Mas o 2/3 dele é bem relevante por 2 manas só, então... Interessante. Só passou. Acho que eu vou fazer o Rager. Daí ele vai ter que gastar um Counter Spell inteiro. Só pra dar raio no bichinho dele. A outra desvantagem da Bounce, mas... Tá só com uma na mão. Deixa eu dar o raio nessa fadinha. Agora a gente tá livre pra fazer o Voldaren. Isso aqui é na manutenção, então a gente perdeu a mana preta ali. Então, próximo turno... A gente precisa de mais uma maninha só pra... Se eu tivesse mais uma mana, era já botar o Imp batendo. Então, 3 na mão. Ele comprou o modo Fire Ice, é do turno. Mais um Fire? Se ele fizer o Fire, a gente caça isso aqui, né? Daí ele dá o counter, talvez. Deve ficar com uma. A gente comprar land em pé, a gente faz isso aqui também. É absurdo essa interação desses dois, né? Compramos land, dá o tap, beleza. Posso dar o draw do turno. Ele tem o Fire Ice, mas eu vou tirar essa
essa marcação ali, porque só me atrapalha. Isso aqui ele tem as stutters pra anular, então... Aqui ele vai ter que dar um hard counter. Pra mim tá de boa. Se resolver também tá ótimo. Dá um draw. Esse cara eu acho meio ruim contra ele, mas... Dependendo. Só passou, meu Deus. Cara, acho que eu vou tentar fazer o Commodore. Se eu... Certa vez era não bater com isso aqui, mas... O Commodore, se ele quiser, ele pode deixar resolver fazer stutter no passe e roubar o Monarca. Dependendo do como as coisas forem. Por isso que eu não vou fazer se eu vou rodar. Hein? Tipo, ó, stutter no passe. Rouba o Monarca, mas a gente tem tanta coisa, tá ligado? Tipo, ele vai ter que matar isso aqui. E isso aqui. Beleza. Tá lá. Talvez ninja, né? Ninja voltando a stutter. Aqui ele tem que matar esses dois. Eu acho que nesse ponto tá tranquilo pra gente, porque se ele quiser gastar os removals, ele vai ter que bater pra roubar o Monarca. Então isso vai abrir também espaço pra gente poder bater mais nele, já que ele tá com pouca vida. Pouca vida não, mas ele tá com menos vida que a gente. E daqui a pouco ele já vai estar com pouca vida e a gente tem isso aqui. Duas na mão, tá. Se ele fizer um ninja, ele vai ter duas manas abertas. E tem a stutter, tranquilo. Tá, com esse ninja ele tem só... Vai ter 3 manas. Vamos ver se tudo sai do controle por simplesmente não ter batido... Ter batido com isso aqui. Tem stutter e mais duas. Beleza. Como eu tenho os removals, eu vou tentar fazer esses dois. Aham. Pra mim tá vantajoso essa troca de monarca. Se eu fizer o Voldaren, ele dá stutter. Ele tem mais duas manas. Voldaren e Voldaren, tá. A gente tem como... Se ele der outra stutter, a gente faz ainda Voldaren. Beleza. Só faltou uma land, né? Que daí a gente podia estourar e fazer o Fire Temper, ou dependendo da situação. Cara, ele tem que matar esse cara, senão eu vou só simplesmente bloquear aqui. Tomo 2. Ele tá com pouca vida, né? Quando que ele faça talvez 2 ninjas, ele ainda sobra só 2 manas se ele fizer nenhum. Então, tipo, a gente tava bem de boa. Tá, ele só tem uma na mão. Tô bem tranquilo pra fazer isso aqui. Vai lá dar a última stutter.
Acho que aqui na real vale mais a pena matar os bichos, pá. Eu dou na cara dele, vai. É uma só na mão. Tipo, se fosse counter, beleza. A gente ciclava isso aqui uma land, ia comprar um Neonate. Poderia ter batido também antes. Mas é que eu achei que ele tinha como lutar por aquilo ali. Filmes. Acho que Crypto Rats. Não sei se 3 Crypto Rats, mas. Eu acho que contra fadas é 2 e um Filmes. Contra elfos e tokens aí sim. Isso aqui sai. Torture. Eu vou tirar um Torture. Ele não viu Torture, né? Mas... acho que o Reckless Worm vai ser meio fraco. Ele tem os Scred, né? Tem muita mana também pra fazer. E ele vai entrar com Hydro, Spa. Então o Worm contra ele não é muito bom. Keep. Keep. Cara, esse deck aqui é bem gostosinho de jogar, né? Tô gostando. Além de virada, vai. O Ninja a gente tem como lidar se ele fizesse. Dá pra fazer isso aqui, na real. Eu acho que esse Pyroblast não... Mesmo que ele faça o Ninja, eu prefiro ir desenvolvendo a minha mesa. Squire. Tipo, não é um Delver que eu tenho que matar desesperadamente. Ó, compramos aqui a Rakdos Carnarium. Na real, isso aqui é uma habilidade parecida com o Connive, né? É quase o Connive ao contrário, se a gente parar pra pensar. Tudo bem que o Connive tu compra de qualquer jeito e descarta. Tomando. Uhum. Deixa eu ver. Dá pra fazer o looting descartando isso aqui e outra coisa e já tem um 2/2 ímpeto. Eu acho que eu vou ir desenvolvendo, tá ligado? Tudo bem que pode não dar tempo daqui a pouco quando ele tiver muitos counters. Tá, acho que eu vou... Stutter a gente dá o pai. Counter Spell... Talvez eu deixe. Se ele der Counter Spell, acho que eu só baixo outro desse. Tá. Talvez eu só aceite. Porque desse cara aqui a gente tem 2 pra bloquear esse bicho. Top. Crypt Rats. Muito bom.
Cryptoless nesse deck não é como se fosse um Pestilência que às vezes, ou um Mono Black que dá vários danos, né? Mas um 3 de dano global, 2 de dano global às vezes é o suficiente pra tu ganhar, então tá tranquilo. E como ele gastou uma carta no Faithless Looting que a gente pode recapitular, tá bem de boa, né? Se eu fizer Neonate, ele dá Stutter. Só que se ele dá Stutter na Neonate, eu só baixo a Canário. Se for Counter Spell, eu dou Pyro. Eu quero o Neonate pra poder baixar isso. Tá bom. É ruim se ele tiver ninja na Stutter, mas... eu queria também ver se ele tinha uma Stutter na mão. Não era muito ruim. Tipo, era muito vantajoso pra gente se isso resolve, se não resolve, só se ele tiver ninja. Então, tipo, tem que ter a God Hand quase. Eu posso tentar dar Pyro aqui antes do... pra ele não evitar um possível ninja. Eu acho que eu vou deixar, vai. Dá o teu ninja. Que daí ele fica com menos mana também. Pro nosso rato. É. Dá pra tentar fazer o Crypt Rats, ter mana aberta com isso aqui. Ou fazer o Looting. Acho que recapitular o Looting é mais legal. É o rato. A gente vai tentar lutar aqui por um. Talvez eu pudesse ter feito Looting. Aí no outro turno a gente teria mais uma montanha. Então tá. Eu acho que o certo era o Looting. Dava pra counterar um counter dele, ele ia ficar só com uma na mão. Colocava o Imp. Daí agora a gente teria como fazer o rato com proteção, né? Porque se ele tivesse ali 2 counters, eu não ia conseguir resolver o rato. E daí, talvez... se fosse Stutter e Counter Spell, a gente teria daí um removal ainda. E poderia pagar 4 aqui também. É. Eu acho que a situação tá muito boa pra gente ainda, né? Mesmo que ele faça, sei lá... Monarca e... tipo, land Monarca e matando um bicho nosso. Tá tudo bem tranquilo. Não sei se eu poderia também ter esperado mais pra ativar o... beleza. Tudo que eu quero. Que ele gaste um removal na carta que já fez todo o seu valor. E stutter, e stutter. Tá, não tem mais stutter pelo jeito. O certo era ter baixado essa land primeiro.
ele só tem um counter. Ixi. Vou baixar aqui. Cara, esse deck é muito forte contra deck de fada, mano. É absurdo. A gente não fez nenhuma vez, a gente fez o Torture. E mesmo se ele tivesse usado Relíquia de Progênitos, que trava um pouco a gente, estaria super de boa. A gente não viu na real contra o Affinity. Talvez o Affinity a gente já deve apanhar. Contra... O que mais? Contra o Affinity a gente com certeza deve apanhar. Mano, aqui ó. Na real, por que eu não fiz o looting? Eu sou um imbecil. Me emocionei. Me emocionei hard aqui. Podia ter feito o looting, né? E pagado exatamente o mesmo custo. 3 aqui mais um. Comprava 2. Eu já me emocionei aqui. Eu vi uma fadinha só. Mano, olha isso. O cara tá tendo que gastar um Hydroblast. Tá bom. Então, é porque a maioria das cartas boas, tipo Hydroblast, Snuffle, tu tem que gastar nos negócios, umas pereba ruim, tá ligado? Então, tipo, o deck acaba... Por isso que o Rakdos Bunny também é muito bom. Acho que o Rakdos Bunny a gente também apanha dele, porque ele consegue dar todo o dano direto. A gente até tem um negócio que ganha vida pra tentar botar no Crypt Rats, mas... Beleza. E isso aqui é muito forte. Fazer assim, porque a gente tem 2 Pyros, né? Tudo é 2 pra 1 nesse deck aqui também. Meu Deus. Chegou um peixe. Ele tem soma na mão. A gente vai fazer o peixe com 2 Pyroblast aberto. Deixar um... Como ele só tem uma na mão, então o máximo que ele pode ter é um counter, então não quero exilar o loot. Vai lá, oponente. Meu Deus. Eu tô apaixonado por esse deck. Tá, uma na mão, não vou... Counter, daí stutter, tá ligado? Tipo, não. Aí stutter, compra 3 Scred. Aqui, ó, de boa. A gente tem 3 cartas aqui absurdas na mão. Ia fazer o Voldar, meu Deus. Gente, se o seu problema é fadas... se o seu problema é fadas, essa lista aqui eu recomendo. Acho que esse vai ser o negócio do título. Hack dos Tortex. O terror das fadas. Tá ligado? O negócio raid contra terrível contra os insetos. Contra os insetos. Esse deck aqui. O objetivo inicial era tentar fazer alguma coisa que não dependesse do Tortex. Daí a gente foi vendo que como esse deck aqui acaba ficando muito forte contra deck de fadas, né? Tudo bem que eu acho que um Rakdos normal, cheio de removal, também é bom contra fadas. Eu odeio muito a Spell Stutter. Então, se você é como eu e quer jogar num meta que tenha muito mais fadas do que o normal, né? E como eu falei, contra Qfiend esse deck é bom também, porque tem muito removal. Eu até no início eu pensei que não poderia ser tão bom, mas ele realmente é muito bom, porque ele tem 12 removals. Se quiser usar Cast Down, né, no lugar disso aqui. Então 12 removals contra Qfiend é bem da hora. Então só acho que Burn mesmo, Burn que vai ser o problema. Super hard control, acho que tu consegue grindar. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu joinha, dá aquela divulgada que ajuda demais no nosso trabalho. Também dá uma olhadinha aí na Liga Magic, na Marketplace lá, onde vocês podem concorrer aos decks de Commander, né, para nos ajudar, dar aquela força. Também temos o nosso Catarse, caso você queira apoiar o canal aí com R$5 mensais, uma vez ou outra, não precisa ser todo mês, já nos apoia demais a continuar fazendo conteúdo. E basicamente é isso também, tem o nosso link da Amazon, se você fizer qualquer compra pela Amazon, se você utilizar comprar pelo nosso link, né, vai vir para nós uma porcentagem, então você não perde nada, você gasta exatamente a mesma coisa que você gastaria lá no link da Amazon,
mas é uma porcentagem para nós como comissão, então isso aí também nos incentiva caso você não tenha como nos apoiar de alguma outra maneira, beleza? Então eu vou ficando por aqui, rapaz, e muito obrigado a todo o carinho que vocês têm dado aí nesses longos anos aí de canal. Eu tô bem grato aí a todo mundo, eu tô muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho. Em breve a gente traz aí mais conteúdo diferente para vocês. Eu tô para fazer os vídeos de vários outros formatos aí. E a gente tá com vídeos de gameplay físico de Legacy, de Pauper, de Pioneer, de Modern. Então a gente tem esses 4 formatos aí ó, de gameplay físico. Então, se você não está sabendo, dá uma olhada aí no nosso canal. A gente tem desses formatos. O Pioneer, na verdade, ainda não saiu, mas em breve vai sair. Mas Modern, Legacy, Pauper a gente já tem. Então, se você gosta desses formatos, quer dar uma olhadinha, aproveita aí que o nosso canal tem de tudo. Certo? Então, rapaz, muito obrigado. Um grande abraço, beijo, que vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou!